Capítulo 6 do livro de Marcos. E ele, saindo dali, chegou à sua própria terra, e seus discípulos o seguiram. E chegando o dia do Shabat, ele começou a ensinar nas sinagogas. E muitos, ao ouvi-lo, se admiravam, dizendo: de onde vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada? E como estas poderosas obras são feitas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e de José, e de Judas, e de Simão? E não está aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Mas Jesus dizia: o profeta não está sem honra, exceto na sua própria terra, e entre os seus próprios parentes, e na sua própria casa. E ele não podia fazer ali muitas obras, salvo impor suas mãos sobre poucas pessoas enfermas, curando-as. E admirou-se da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. E ele chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada levassem para a sua jornada, senão somente um cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no seu cinto, mas que fossem calçados com sandálias e não vestissem 2 túnicas. E Jesus dizia: onde quer que entrardes numa casa, permanecei até partir daquele lugar. E aqueles que não vos receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacude o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade, eu vos digo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para os daquela cidade. E eles foram e pregando que os homens se arrependessem, e eles expulsavam muitos demônios e ungiam com óleo muitos que eram enfermos e os curavam. E o rei Herodes ouviu falar dele, pois seu nome foi propagado amplamente, e disse: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: este é Elias, e outros diziam: este é o profeta, ou como um dos profetas. Mas Herodes, ouvindo isso, dizia: este é João, a quem eu decapitei. Ele ressuscitou dentre os mortos. Pois o próprio Herodes mandara prender a João e o confinou na prisão por causa de Herodias, esposa do seu irmão Felipe, porque ele havia se casado com ela. Pois João, dizia Herodes, não te é lícito possuir a esposa do teu irmão. Por isso Herodias tinha uma desavença contra ele e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que ele era um homem justo e santo. E observava, e ao ouvi-lo, ele fazia muitas coisas, e o ouvia de boa vontade. E chegando um dia oportuno, quando Herodes, em seu aniversário, fez um jantar aos seus senhores, altos capitões e chefes da Galileia, entrando a filha de Herodias, e dançando e agradando Herodes e os que estavam sentados com ele, o rei disse à donzela: pede-me o que quiseres e eu te darei. Salomé, né? O nome dela era Salomé. E jurou-lhe, dizendo: tudo que me pedires eu te darei, até metade do meu reino. E ela, saindo, disse à sua mãe: o que eu pedirei? E ela disse: pede a cabeça de João o Batista. Salomé veio apressadamente para junto ao rei e pediu, dizendo: eu quero que tu me des em um prato a cabeça de João o Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam sentados com ele, não quis deixar de atendê-la. Imediatamente o rei enviou um carrasco e ordenou que a cabeça dele fosse trazida, e ele foi e o decapitou na prisão. E trouxe a sua cabeça num prato e entregou à donzela, e ela deu à sua mãe. E quando seus discípulos ouviram isso, tomaram o seu corpo e o puseram no sepulcro. E os apóstolos
reuniram-se com Jesus e contaram-lhe todas estas coisas, tanto o que tinham feito como o que eles tinham ensinado. E Jesus disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, para um lugar deserto, e descansai um tempo. Porque havia muitos que iam e vinham, nem para comer, e eles partiram a sós num barco para um lugar deserto. E as pessoas o viram partir e muitos o reconheceram, e para lá correram a pé de todas as cidades, e os ultrapassaram e aproximaram-se dele. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e teve compaixão dela, porque eles eram como ovelhas que não tinham pastor. E ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. E quando o dia já estava muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhes disseram: Este lugar é deserto e o dia está muito adiantado. Despede a multidão para que possam ir nas regiões ao redor e as aldeias e compre pão, porque eles nada têm para comer. E Jesus, respondendo, lhes disse: Dá-lhes vós de comer. E os discípulos disseram: Devemos ir e comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? E Jesus disse: Quantos pães vós tendes? Ide e verdes. E quando eles souberam, disseram: 5 pães e 2 peixes. E Jesus ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a relva, a grama verde, e eles assentaram-se em grupos de 100 e de 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças, abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos, para que os discípulos pudessem dar à multidão. E dividiu os 2 peixes entre todos eles. E todos eles comeram e se fartaram, e recolheram 12 cestos cheios dos pedaços de sobra. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Imediatamente obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E ao entardecer, o barco estava no meio do mar e ele sozinho em terra. E viu-os fadigados a remar, porque o vento lhes era ao contrário. Perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre as águas e queria passar-lhes adiante. Mas quando os discípulos viram andar sobre as águas, imaginaram que fosse um espírito e gritaram, porque todos o viram e perturbaram-se. Imediatamente Jesus falou com eles: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E subiu para junto deles ao barco. E o vento cessou, e no seu interior ficaram grandemente pasmados e maravilhados, pois eles não tinham considerado o milagre dos pães, pois o seu coração estava endurecido. E eles, passando para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré e atracaram na praia. E tendo desembarcado, imediatamente o conheceram, e correndo toda a região, começaram a trazer em leitos os que estavam enfermos, para onde ouviam dizer que ele estava. E onde quer que ele entrava, em aldeias ou cidade, ou nos campos, eles colocavam os enfermos nas ruas, pediam-lhe que eles pudessem tocar somente na orla da sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados.